Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para o nosso super curso sobre a LC 50, que é a LOPEB, Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, né? No total, aí serão mais de 35 aulas e, como o professor disse, vou gravar na sequência da lei, artigo 1º, 2º, 3º e assim por diante, e cada assunto. Agora chegou a hora da gente começar a lei, que é o título primeiro, nós vamos falar da finalidade, né? Da finalidade, está lá da finalidade, o título primeiro diz o seguinte, ó, artigo 1º, sempre, cara, sempre. O primeiro artigo vai dar o comando para que venha a lei. Qual que é o comando da lei? É o quê? É a LOPEB, Lei Orgânica, né? É Lei Orgânica dos Profissionais de Educação Básica, ou seja, esta lei complementar cria a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico e seu pessoal. Então está aqui para vocês a finalidade da lei. Para qual que é a finalidade da lei? A finalidade da lei é exatamente essa, criar a carreira dos profissionais da educação básica, né? Professor, criar a carreira, né? Quando fala assim, ó, criar a carreira, são duas coisas importantes que você tem que ter em mente, ó. Toda carreira contém cargos, né? A gente vai falar dos cargos, né? Na próxima aula, mas já adiantando para você, todas as carreiras têm que ter cargos, né? Às vezes tem a carreira que tem apenas um cargo e tem carreiras que têm vários cargos. No caso específico da LC 50, nós temos 3 cargos em questão. Nós temos primeiro o cargo de professor, o cargo de técnico e o cargo de apoio administrativo educacional. Bacana, são 3 cargos. Já coloca na sua cabeça esses 3 cargos, porque no decorrer da aula nós vamos trabalhar bastante esses assuntos. Ok. Professor, quando a gente fala carreira, nós estamos falando de quê, gente? Ó, de uma estrutura, tá? Na qual, né? Ó, uma estrutura mais ou menos assim, ó. Tá certo? Uma estrutura mais ou menos assim, onde você tem o provimento inicial e depois desse provimento inicial, você tem o quê? Movimentação, cara, ó, entendeu? E assim por diante. Você tem a movimentação. Se você tem essa movimentação, você faz parte de uma carreira. Tá? E nós temos alguns cargos que são chamados cargos isolados, onde você entra e você não tem a movimentação. Então, uma das características do plano de cargos, carreiras e remunerações é essa movimentação que dá através da carreira. Bacana? Então, vem comigo. Então, esta lei complementar cria a carreira, são 3 cargos, a carreira, ideia de movimentação, essas regras de movimentação nós iremos estudar aqui nem na exaustão, nessas nossas aulas, né? Tendo por finalidade organizá-la e estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal. Pronto, está aqui, questão de prova. Professor, qual que vai ser o regime jurídico, professor, dos profissionais da educação básica, né? Nós temos apenas 2 tipos de regime jurídico, né? O CLT, que estão de acordo que os trabalhadores, né, os colaboradores estarão aí sujeitos à CLT, ou nós temos aqui os estatutários, né? Ou seja, qual é o regime jurídico agora? É o estatutário, você já sabe disso aí. Então, é o estatutário. Bacana? Então, fechou aí para vocês aí o estatutário, né? Pronto, né? Ok, né? Vamos continuar, né? Pronto. Cara, aqui não tem jeito, cara. Aqui você vai aprender, você vai acertar todas as questões. Vai por mim, você assiste as nossas videoaulas com bastante tranquilidade e depois você faça uma leitura seca da lei, cara. Ah, ninguém vai segurar você, né? Parágrafo único. Entende-se por carreira estratégica aquela essencial ao Estado para o oferecimento de um serviço público de qualidade, serviço público de qualidade, priorizando e mantido sobre responsabilidade do Estado, com admissão exclusiva por concurso público, olha aí, ou seja, essa carreira, tá certo, é através de servidores concursados, claro que estáveis, né? Ressalvado os casos descritos no artigo 79. O artigo 79 é a contratação temporária, que inclusive
Isso aí é desde a minha época, quando eu falo assim, desde a minha época, porque eu tive a satisfação de ser superintendente de gestão de pessoas, tá certo? Na época era recursos humanos da SEDUC, né? Eu era superintendente, inclusive o seguinte, tá? Inclusive o seguinte, essa lei complementar aqui, ó, 206/2005, eu ajudei a redigir, tá? Tem um dedinho de contribuição aqui, tá? Eu me sinto aí parte dessa melhoria, né? Aí eu digo para vocês uma coisa bem pessoal, né? Que eu preparei essa aula, estou preparando a aula da LOPEB aqui para a SEDUC, já li essa lei umas 3, 4 vezes aí, e essa lei complementar a 206, que alterou a lei original, a LCA 50, né? Foi a última lei que trouxe aí grandes alterações significativas para a categoria. Eu fiquei até emocionado, cara, papo sério com vocês, né? De ter feito parte desse projeto aí. Ok, bacana, né? Então, é o quê? Ó, contratos temporários, né? Contratação temporária. Então, regra geral é concurso público, né? Contratos temporários, o nome diz, é para atender uma necessidade temporária. Inclusive, desde a minha época, nós temos sempre um número elevado de quê? Um número elevado aí de contratos temporários, né? E revisão anual. Professor, o que é esse revisão anual? É o famoso RGA, né? RGA. E aí eu lembro muito bem disso aqui, tá certo? Desse momento aqui na minha vida, né? Hoje esse movimento RGA é um movimento aí bastante fortalecido, né? Ó, RGA nos subsídios de cada 12 meses, né? O que aconteceu aqui, né? Nessa época aqui a educação passou por uma greve danada, uma greve bastante acirrada, né? Uma greve. E aí, com base dessa greve, houve a negociação com a categoria, a greve se encerrou, e daí saiu o movimento, que saiu o RGA para todos os estados, a lei do RGA saiu nesse movimento dessa época aí. Então, pronto aqui para vocês, contei um pouquinho de história, tá? Então, essa aqui é a finalidade da lei. Bacana, aula bastante curta, nós teremos várias aulas curtas, não se assustem, né? Porque eu quero falar por assunto, ok? Vamos lá, encerrando a aula rapidamente para vocês. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Isso que é importante, é sempre lutar, né? Coisa pessoal do prof aqui, tá? Gente, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, é o seguinte, para eu vencer, eu teria que estudar e gravar todos os dias, né? Então eu coloco isso na minha cabeça, cara, ó, eu sempre tenho que estar gravando e estudando todos os dias. E graças a Deus eu consigo fazer isso aí com uma grande frequência. É claro que eu não consigo 100%, mas maioria dos dias. Isso, para mim, é uma vitória, tá? Essa rotina, essas coisas aí. Se você quer passar no concurso, você tem que adquirir esse hábito, essa rotina. Pessoas que têm rotina são as mais vencedoras. É verdade, tá? Gente, um abraço, fique com Deus, até a próxima, Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá